Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que neste dia 12 de julho, o segundo domingo do mês de julho de 2026, pela graça maravilhosa do nosso Deus, podemos estar participando da Santa Ceia do Senhor, compartilhando esta palavra maravilhosa, e somos gratos a Ele por mais esta graciosa oportunidade de estarmos juntos, para poder aprendermos juntos também um pouco mais sobre a santa palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, conhecedor de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas falhas, de tudo aquilo que somos e que diante de Ti nada somos. Tu és maravilhoso em todos os Teus feitos e tem abençoado os Teus filhos, os Teus servos, o Teu povo, que ama a Tua palavra e em obediência cumpre o Teu querer e a Tua vontade com mais uma semana de bênçãos. E agora, juntos, possamos participar com alegria no coração, louvando o Teu santo nome, ouvindo a Tua santa palavra e participando da Santa Ceia do Senhor. E agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede e fica com cada um desses Teus filhos, retira impedimento para que outros possam estar conosco. No nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus e Pai, e te pedimos as Tuas santas bênçãos. Amém. Bom, hoje estamos aqui no segundo domingo do nosso mês, já no meio do ano, passando do meio do ano, e o Senhor tem sido bondoso e benigno para com todos. O nosso tema, um tema que, a princípio, lendo só o tema, já pode haver alguma discordância. O nosso tema é Deus que não pode. Bom, vamos ver se esse tema é verdade ou não. E baseado no nosso texto baseado no livro de Tito, a carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Abre de Apocalipse de trás para frente, que fica mais fácil de encontrar Tito. Próximo de João. Ok? Primeiro João, segundo João. Assim está escrito, para aqueles que podem acompanhar a leitura, por gentileza. Hoje pode ser que eu me estenda um pouco, porque temos a Santa Ceia do Senhor, mas vamos procurar ser breves naquilo que estivermos fazendo, mas para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Tito, capítulo 1, versículo 2, está escrito: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém. Bom, aí já tem uma razão de que assim está escrito. Deus que não pode o quê? Mentir. Então, por isso que é Deus que não pode. Mas não é só por essa razão, vamos ver mais algumas outras passagens bíblicas que dizem a respeito de que o Senhor não pode. Não é no sentido de humano, e para nós humanos a gente não pode absolutamente nada. O Senhor Deus pode todas as coisas. Então, nossos hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos, o hino de número 48 e o segundo hino de número 175. O hino de número 48, o dia do triunfo de Jesus, o dia da volta do nosso Salvador Jesus para buscar a sua amada igreja. E este hino fala sobre este tema. 1, 2, 3. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei.
Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei. E por sua imensa graça lá estarei. E você também. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Novamente. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus, você e eu podemos ter esta certeza que vamos estar com o Senhor um dia e para sempre permanecermos com Ele. Pela graça do Senhor, não por mérito, não por honra, não por nada que exista neste mundo, mas pelo sangue de Cristo Jesus que nos comprou na cruz do Calvário. O segundo hino, de número 175, Irmãos Amados, é o título. Então, irmãos amados, vamos olhar atentamente para ou ouvir o que temos nesses versos. 1, 2, 3. Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. De novo. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado,
Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus, no nome santo. No nome santo de Jesus, você e eu. No nome santo de Jesus. Então, como eu que vivi perdido, mas o Senhor me encontrou e me redimiu, restaurou, me renovou e me salvou, e que possamos agora, então, ser gratos a Ele em todos os momentos por sua tão grande e maravilhosa salvação. Porque eu sei que cada irmão, cada irmã, sabe que, acima de tudo, o que nós podemos ter nesta vida presente, bens materiais, bens visíveis, mas existem bens invisíveis que nós já recebemos e que já estamos participando da vida eterna, e ela se consumará com a vinda do nosso Senhor Jesus, buscar a sua igreja ou buscar individualmente cada um de nós. Então, para participarmos com o Senhor. Vamos aqui neste momento de oração agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos de mais uma semana, saúde, forças, proteção e cuidado, e agradecido ao Senhor, e que o Senhor esteja abençoando a cada um dos servos que passam por dificuldades de saúde e adversidades diversas na vida de cada um. O Senhor sabe e conhece. Também pelos nossos irmãos que nos veem pela internet, que o Senhor ali esteja abençoando. Vamos ouvir os irmãos que estão conosco. Nosso A paz, irmãos. Só, primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela semana. Semana desgastante por causa do calor, né? Aqui tá aumentando muito o calor. Mas Deus tem dado graça, me dado força para trabalhar. A minha pedido de oração é agradecer primeiramente a Deus pela minha esposa. Amém. E que Deus me dê uma direção, porque eu tô olhando alguns outros baitos aí para fazer, para que Deus, se for da vontade de Deus, para que Ele vai abrindo as portas. Amém. Então ele usa uma palavrinha em japonês, mas Fazer uns bicos, né, irmão? um português é bico. Tem o seu local de trabalho, mas devido ao horário, pode fazer alguma outra atividade. Keiko Tamaro. A paz dos irmãos. Obrigada. Eu Amém. quero agradecer a Deus pela semana que se passou. Quero, pedir que Ele abençoe essa semana que vai entrar. Agradecer aos irmãos também pela oração. Eu consegui passar na primeira fase da carteira de motorista. Muito obrigada pelas orações. E que Deus continue abençoando, que agora eu tenho mais 2 semanas de aula para poder fazer a última prova, Então que Deus continue me abençoando, me dando capacidade, discernimento e tudo mais, Amém, gente. Agradecer. Amém. Irmão Carlos, a irmã Harumi está trabalhando, irmão Carlos ali está. A paz do Senhor a todos. Sim, a Harumi está trabalhando. Também agradecer, primeiramente, Amém, Jesus. Que tudo vem dele, por ele e para ele. Mesmo que nós tentamos ou queremos, se ele não quiser, nada acontece, do que já aconteceu. Não aconteceu para nós, mas para ele já está lá na frente, E já aconteceu. Peço pelo meu trabalho também, as dificuldades, sobre essa palavra também, porque aquele que abre a porta é o que fecha, Tem tido eventuais problemas e não sei se vou permanecer. Mas o Senhor já sabe de todas as coisas. E eu sei que Ele tem o melhor para nós, Amém, Jesus. Quero pedir oração pelo meu filho, continuar orando por ele. Principal a família do amigo da Harumi, que o irmão veio a falecer lá, o Messias, E também oração pela Lídia, a mãe dela, principalmente a mudança, que a pessoa que está para buscar a mudança lá, está enrolando um pouco, e é necessário que essa mudança esteja lá quando eu já estiver, E é só essa lista aqui de oração, parar aqui que não... Deus abençoe. Hoje temos a Santa Ceia, por isso Amém. Estamos sendo breves. Nishimura Kyodai. Ok.
Bom dia, boa noite. Como uma... なんだっけ。早く、早くって。Bem, ちょっと僕の友達の山さんっていう人なんですけども、この前ちょっとハイキングに出て、その心臓の調子をちょっと見てみたんですけども、以前よりは、まあ、そんなに苦しくないような状態だったんで、まあ、これでちょっといけばいいかなと。ただ、暑さにやられてて、ちょっと疲れてたみたいで、ちょっと、そういう部分でもう少し、様子見たいなということです。ありがとうございます。はい、お願いします。Minha cunhada, por gentileza. Boa noite, bom dia para todos. O Kazan, ele disse que esse amigo que ele escala a montanha, né? Ele tem um problema no coração, como eu sempre digo, Sim, né? sim. E ele disse que por causa do calor, acho, né? Ele sente canseira, tudo, né? Então ele, como é o único amigo, né? E ele tem esse lazer, né? Vamos orar. Esse lazer de subir a montanha, porque ele gosta muito, né? Amém, Jesus. Então ele se preocupa, né? Porque ele vai dirigindo o carro também, né? Então, mas tá em observação, né? Ele prefere ficar, não fazer a cirurgia, né? E continuar em observação. Vamos orar então. Tá? Amém, então, Jesus. gostaria que eu orasse por ele, né? Amém. Por nós, idosos, por causa do calor, né? Para não desidratar e tudo mais, né? Amém. Dormir Muito bem, grato, tem bom então. sono. Amém, Jesus. Né? Em nome de Jesus. E agradecendo por todas as coisas. Amém. Por todas as coisas. Muito grato, então, Amém. meus irmãos queridos. Vamos com os irmãos que estão aqui à nossa esquerda também. Irmão, a irmã Bianca, o irmão Alexandre, a irmã Raíssa e o irmão Sebastião, a irmã Leia. Vamos iniciar com o irmão Sebastião e a irmã Leia, por gentileza. Graças a todos. Só agradecer a Deus mesmo por ter nos fortalecido, nos proporcionado, em ter nos livrado do mal, nos dado saúde e nos acompanhando em todo momento. E meu pedido de oração ainda continua pela minha filha, que vai fazer a prova terça-feira, né, de 50 perguntas. Está preparando esses dias para fazer a prova, né, e que Deus esteja abençoando. E também a nossa vida, né? O meu filho Samuel, meu esposo, eu e todos nós, né? Amém. Amém. Graças a paz, querido. Boa noite a todos. Amém. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, fora do mundo, esse clima maravilhoso, por tudo que Deus tem feito, que Ele faz ainda na nossa vida. Amém, Jesus. Esse pedido de oração é que Deus venha estar capacitando cada dia, cada um de nós, para que possamos nós fazer o ID, né? Levar a palavra aonde falta. Deus possa estar dando força, sabedoria, inteligência para a gente ser sábio na hora de tomar as decisões, porque muitas vezes a gente pede sabedoria e a carne fala mais alto do que a gente. Deus vai estar protegendo, guardando, né? A nossa liderança, que hoje estamos acompanhando online aí, que é o pastor e a pastora, e Deus vai estar acampando, cercando seus anjos ao redor, dando livramento a todas as famílias aqui no Japão, para nós também. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, que Ele faz, ainda vai fazer na nossa vida. Amém. Samuel. Que Deus continue cuidando da gente, e deu certo na carta prévia da minha irmã, que ela vai fazer. Amém.
Irmã Bianca. Irmã Lourdes. Senhor, quero agradecer a Deus. Irmã Rosana, vai, Agradeço a Deus por tudo que Ele aí tem feito em nossas vidas. Pela minha irmã Janete, meu sobrinho Rafael, que eram aqui, graças a Deus, passaram uns dias com a gente, com os meus pais, pelos meus pais, pelo Brasil e pelo meu tio Luiz. Deus abençoe. Então, depois, Irmã Bianca. Eu só pedir a Deus que meus pais, minha filha e agradecer. Amém. Pela saúde de todos. Com certeza. Maravilha. Grato a Deus. Família, de férias. Estão ouvindo os irmãos? Estão ouvindo. Não. Amém. Então, os irmãos que também nos acompanham pela internet, com certeza, nesses momentos de oração, eles se dirigem ao Senhor. E agradecemos ao nosso Deus por todos vocês e cada um com o vosso pedido de oração dirigido ao nosso Pai. Vamos orar juntos, então, ao Senhor. Maravilhoso Deus e Senhor, neste dia em que podemos celebrar o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, teu Filho amado, em nosso lugar, em nosso favor, para cada um de nós é motivo de alegria e por isso estamos alegres pela presença do teu Espírito Santo que confirma em nós, Senhor meu Pai, a tua maravilhosa e santa salvação por Cristo Jesus. Ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, que o Senhor atenda por misericórdia ao desejo, ao pedido do coração de cada um deles, deste casal, em todos os passos, concedendo a vitória, e o Senhor é aquele que está no controle da vida deste casal, estendendo as suas bênçãos aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, esses irmãos em Cristo, a qual nós temos a alegria de podermos estarmos juntos. Ao nosso irmão Melvin Santana, que não está no momento, seu lar, a sua família, que o Senhor também possa dos altos céus abençoar a todos os familiares do nosso irmão Melvin e da nossa irmã Renata, o lar e a família também desses nossos irmãos que têm estado conosco. Ao irmão Nishimura, ao seu amigo, aos seus companheiros, ao seu local de trabalho, à sua esposa, ao seu lar, continua abençoando, concedendo saúde e forças, ó Pai amado, dando sabedoria e discernimento em todas as situações, para que possamos estar, ó Senhor, servindo a Ti com alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo também esteja abençoando o lar do nosso irmão Carlos, a irmã Harumi, que não pode estar no momento, que o Senhor ali esteja abençoando o trabalho das mãos da Tua filha, concedendo discernimento, sabedoria, compreensão, entendimento em todas as dificuldades que esse casal tem enfrentado no seu local de trabalho, assim como os demais irmãos que também possam estar enfrentando esse tipo de dificuldade. O local de trabalho muitas vezes se torna algo que não conseguimos compreender, mas o Senhor está no controle e com alegria esses irmãos entregam também em Tuas santas mãos para que o Senhor coloque a direção. A porta que o Senhor abrir, ninguém fechará, e aquela que o Senhor fechar, ninguém abrirá.
porque o Senhor é soberano e é maravilhoso. Abençoa também os familiares do nosso irmão Carlos, aonde estiverem, aos pedidos do coração da irmã Harumi, em favor dos entes queridos, e dos amigos e dos familiares. Em favor da nossa irmã Bianca, que o Senhor ali também esteja abençoando o lar, o local de trabalho, o ir, o estar e voltar, e os familiares dela. Com o coração agradecido a Ti, nós entregamos, Senhor meu Deus, este pedido da Tua filha, ao nosso irmão Samuel, ao nosso irmão Sebastião, a irmã Leia, que tem estado conosco, que o Senhor ali esteja abençoando este casal, esta família, este lar, em todos os afazeres desses teus filhos, aonde estiverem, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, eles são agradecidos e ainda o muito que o Senhor fará nessas vidas, nós temos certeza, mas que seja sempre para a honra, louvor e glória do teu nome santo, ó Deus justo, santo e bom. Pela nossa irmã Luzinete, que tem estado conosco, o seu lar, a sua família, a todos os seus familiares, ao seu tio, Senhor meu Deus e Pai, a qual ela tem mencionado aqui, que o Senhor esteja visitando, abençoando, restaurando, renovando, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que o nosso irmão possa estar enfrentando de adversidade e de dificuldade. Também a todos os familiares da irmã Luzinete. O Senhor estenda as tuas santas bênçãos para a honra, louvor e glória do teu nome, ao nosso país, aos dirigentes do nosso país, que o Senhor esteja ali em cada lar, cada família. Pela Raíssa, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus e Pai, o desejo dela de estar obtendo esta aprovação nesse teste que ela vai fazer, igualmente que a Keiko tem feito e o Senhor a tem abençoado e ela tem agradecido ao Senhor. Mas a tua filha também tem sido abençoada e ela, com certeza, confiando no Senhor, será vencedora e mais que vencedora, pois essas duas tuas filhas pretendem obter uma licença para dirigir e o Senhor está no controle. Que seja para a honra, louvor e glória do teu santo nome, Senhor meu Deus e Pai. Ajuda, Senhor meu Deus, a todos esses teus filhos nos pedidos que aqui apresentaram, aos nossos familiares, aos familiares da irmã Mieko, a todos esses que aqui foram mencionados o nome, os irmãos da igreja Shinohara, os irmãos da igreja em Sugita, continua abençoando os teus santos, aos teus servos, ao teu povo, ó Pai amoroso. Tu és digno de honra, louvor e glória, e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, nosso Deus e nosso Pai. Deus nos abençoe e guarde, e que permaneçamos firmes, agradecidos ao Senhor. Vamos aqui ao nosso texto. Eu espero não ser muito longo, mas eu creio que é um texto que só pelo tema já traz alguma controvérsia, porque o que Deus não pode. Mas nós lemos, então, que em esperança da vida eterna. É o que o nosso irmão e apóstolo Paulo fala para Título. Então, ele tem uma esperança da vida eterna, por quê? Porque ele estava vivo ainda e a vida eterna não tinha chegado para ele. Assim está escrito. Então, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, é algo que nós devemos sempre nos lembrar que tudo aquilo que o Senhor fez e que tem preparado, ele já preparou antes da fundação do mundo. Não é que ele criou o mundo, aí ele pensou, bem, o que eu vou fazer com esse mundo que eu criei? Vou ver se consigo fazer alguma coisa agradável. Nada disso. Já tudo, desde o início até o final, até novos céus e nova terra, tudo já está pelo Senhor determinado. Esse céu e essa terra que nós vemos passarão, e novos céus e nova terra haverá para os salvos por Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos amados, nesse precioso texto bíblico, o apóstolo Paulo, então, escreve na esperança da vida eterna. É a primeira frase que ele diz. E essa é uma expressão, com certeza, muito sublime do amor e da fidelidade de Deus. A esperança da vida eterna, ou seja, decretada antes dos tempos eternos, aun quando ninguém até hoje que está nesta terra pode determinar. Não sei aqueles que estão no céu, talvez já saibam, mas tempos
eternos. De eternidade em eternidade, o Senhor é. Então, nós ainda não temos esse direito de saber em que época foi, mas sabemos que já foi decretada por Deus, então, esta maravilhosa expressão que Paulo escreve, na esperança da vida eterna. O que nós devemos ter, e esse é o nossa maior bênção que podemos receber do Senhor, a vida eterna. Uma bênção tão grandiosa e imerecida, porque não merecemos, mas é pela graça, então nós recebemos. Então, Deus que não pode mentir, está escrito. Então, isso porque ele é a própria verdade. Então, Deus não pode mentir porque ele é a própria verdade. Porque ele é totalmente santo. Então, quando nós, por acaso, mentimos, o que não é para fazer, mas porque nós não somos santos, nós estamos em processo de santificação, procurando ser cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus, que veio a este mundo e permaneceu santo em toda a sua vida terrena. Então, por que o Senhor não pode mentir? Porque ele é imutável. Ele é a verdade, sempre foi e sempre será a verdade. Não é que ele tem a verdade, ele é a verdade. Então, mentira nenhuma pode proceder dele, apenas do inimigo, que é o pai da mentira. Então, ele é imutável e também porque ele é fiel. Então, ele não pode mentir porque ele é santo, porque ele é a verdade, porque ele é santo, porque ele não muda e jamais mudará, e porque ele é fiel. Então, esse é o nosso fundamento na confiança nele. Então, você deve ter confiança em Deus, por quê? Porque ele é isso que eu acabei de falar e muito mais atributos do nosso Deus. Então, é santo, é imutável, é fiel, é verdadeiro, é a verdade. Então, esse é o nosso fundamento, que está depositado na confiança de que teremos a salvação e a vida eterna. Então, aqui nós temos a plenitude da fidelidade de Deus para com seus servos. Amém. Não tem mais algo maior, como eu já mencionei. A fidelidade de Deus para com todos os servos, os fiéis. Não é para com todos os homens ímpios que não conhecem a Deus, que desprezam a Deus, que debocham da fé cristã. Eles não estão aqui nesse texto, infelizmente. Mas, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, para quem pode acompanhar e abrir a sua Bíblia ou anotar para ler posteriormente, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, está escrito, versículo conhecido, com certeza, mas assim está escrito: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Então, ele é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. De quem? Daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, não é extensivo a todos. Baseado nesse versículo, eu posso dizer que o Senhor será fiel a você e a mim e a cada um de nós por 1000 gerações. Quantos são 1000 gerações? Imagina. Então, mas ele continua dizendo que das 1000 gerações daqueles que o amam, e não é só o amam e terminou a frase, não, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amar ao Senhor porque ele me dá maravilhas, não pode ser somente desta maneira. Eu tenho que obedecer aos seus mandamentos. Também, aqui, a fidelidade de Deus está centrada, está focalizada em duas bases. Ele é o Deus fiel. Então, fidelidade, este é um dos atributos de Deus. E também, então, ele é fiel. O irmão confia que vai estar com o Senhor nos céus, por quê?
porque o Senhor Deus é fiel, ele prometeu, está escrito e ele irá cumprir. Segundo, também, ele mantém a sua aliança e a sua bondade. Quanto nós lemos, até não, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Então, nós devemos confiar nesta aliança que o Senhor fez. Então, ele é fiel, ele também é fiel a si mesmo e às promessas que ele faz. Então, o Senhor fez uma promessa. Evidentemente, nós temos na palavra de Deus avisos que o Senhor dá para pessoas e essas pessoas se arrependem do seu pecado e o Senhor, então, restaura a vida da pessoa. Isso sim é possível. Então, ele é fiel às suas promessas, as promessas que ele faz. Ele é o nosso Deus que não quebra alianças devido à sua fidelidade. Então, no texto de hoje, da Santa Ceia, nós lemos o quê? O Senhor Jesus disse, e esta é uma nova aliança no meu sangue. Então, toda a aliança do nosso Deus, e nosso Senhor e Salvador Jesus e Espírito Santo de Deus também, elas de forma nenhuma serão quebradas. Então, Deus não quebra alianças devido à sua fidelidade. Ele falou, ele cumpre. Está escrito na palavra de Deus, espera que vai acontecer, se ainda não aconteceu, porque ele é fiel. Em Números também, antes de Deuteronômio, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito, Deus não é homem para que minta. Ou seja, sabemos que o homem está sujeito a mentir. E, continuando o texto, nem filho de homem para que se arrependa. Então, ele não se arrepende. Eu já fiz e com certeza posso estar fazendo coisas erradas e depois eu me arrependo. O ditado diz, o arrependimento nunca vem antes. Se viesse, não teria feito, é claro. Então, continuando o texto, desculpa. Acaso ele fala e deixa de agir? O texto pergunta. Acaso promete e deixa de cumprir? Então, de forma nenhuma, é um sonoro não para essas duas perguntas. Ele fala e deixa de agir? Não, ele fala e age. Ele promete e cumpre. Então, esta é a fidelidade do nosso Deus em ação. Então, o Senhor, na verdade, quando fala, o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Bem, o que significa? Então, o Senhor não recua em seu propósito eterno. Se arrepender no sentido de recuar. Então, o Senhor não se arrepende, ele não recua no seu propósito eterno. Então, se ele fala, ele age. Se ele promete, ele cumpre. Não tem como ele voltar atrás. Por quê? Porque ele é fiel. Então, a fidelidade de Deus está em perfeita concordância com a sua palavra e com as suas ações. Então, a palavra de Deus está escrito, está de acordo com o que acontece, com a mão do Senhor trabalhando? Salmo 33, versículo 4. Assim está escrito, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Então, vamos nos firmar nesse versículo, porque é verdade, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é a verdade. Jesus nos lembrou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é fiel em tudo o que faz. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, também
um versículo que o apóstolo nos dá uma alegria. Quando lemos Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza. O quê? A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, vai chegando os dias, as dificuldades aumentando, os contratempos acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa, de todo cristão e de todo mundo. E a nossa esperança, que nós professamos, a esperança, como existe um hino, nossa esperança é a sua vinda. Então, a nossa esperança é a sua vinda que vem buscar a sua igreja, como um todo. E se você e eu estivermos vivos, não passaremos pela morte como aconteceu com Elias. Mas, se ele não vier até ele vir buscar todos, ele vem buscar você e eu individualmente. Então, ele é fiel. Então, vamos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos. Não vamos, quando as dificuldades estão parecendo maior do que eu, elas podem ser maior do que eu e do que você, mas o Senhor é maior do que todas as dificuldades e pode nos dar a solução. Então, pois aquele que prometeu é fiel. Aí ele diz, Deus que não pode, neste mesmo versículo. Então, vamos partir do princípio e nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é todo-poderoso. Nada possa acontecer que ele não saiba, que ele não tenha conhecimento e que ele não tenha poder para realizar. Então, é o que nós dizemos, todo-poderoso. Assim sendo, já que nós temos essa certeza que ele é todo-poderoso, ele tudo pode e nada lhe é impossível. Ok? Mas Deus não pode mentir, pois ele é a verdade. Deus não pode negar-se a si mesmo, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 12, versículo 13. E muitas vezes nós assimilamos este versículo. Está escrito, se somos infiéis, ou seja, se você e eu um dia formos infiéis, a Deus principalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, bom, então deixa para lá esse irmão, essa irmã, que já não tem mais condições. Não. Assim está escrito, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ele não pode mentir e também não pode negar-se a si mesmo. Então, por quê? Porque ele mais uma vez, permanecemos na fidelidade, na certeza da fidelidade dele para nós. Então, muitas vezes, eu creio que alguns de nós temos sido infiéis em alguma coisa, em alguma atividade, em algo, mas nem por isso o Senhor vai te abandonar. Ele pode aplicar um corretivo e para que eu e você entendamos que nós estamos fazendo algo, nós nos estamos sendo fiéis, mas ele jamais será infiel a propósito dele na salvação de cada um de nós. Então, Deus também, nós sabemos, mais alguns dados, Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? O mal não tem ação sobre ele. Nós somos tentados pelo mal por quê? Ou por aquilo que nós ouvimos, ou por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que nós sentimos. Sim, sim. Daí dá uns 6 sentidos. Então, todos esses sentidos nos levam ao quê? A querer fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Então, mas o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Também. Então, Deus é imutável, pois o seu caráter, a sua essência e os seus atributos são perfeitos e imutáveis. Ou seja, não é possível o nosso Deus mudar. Se você pensa que o Senhor, nosso Deus, precisa mudar em alguma coisa, não precisa nem orar para isso. Ah, por quê?
que ele é imutável, de eternidade passada a eternidade futura. Então, ele é imutável. E nós agradecemos a Deus porque ele é imutável. Porque se ele fosse aplicar a sua justiça em cima de mim, estaria, com certeza, perdido. Mas ele aplicou a sua justiça sobre Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então, ele não deixou de aplicar a sua justiça, demonstrando o seu amor na cruz em nosso favor. Então, Deus também não viola a sua perfeita justiça. Ele não deixa de ser justo em nenhuma situação. Deus possui todo o poder e tem a soberania sobre tudo e sobre todos. Então, o Senhor Jesus está o Senhor Jesus, não, desculpa. O livro de Salmos está escrito. Deus, para explicar esse fato de Deus não violar a sua perfeita justiça. Então, está escrito que ele não vai ter o inocente por culpado, porque nós vemos aí no mundo o que mais tem. Então, nós temos o inocente por culpado. Não precisa dar exemplos em muitos países, sem mencionar nenhum país, é claro. Todo mundo entende. E muitos que são culpados e estão inocentes. Então, completamente, a justiça deixou de ser justiça e se transformou em injustiça diante de Deus. Então, essa é a justiça dos homens. Mas Deus, não. Ele permanece condenando o pecado e amando ao pecador. Esta é a maravilhosa graça do nosso Deus devido à sua justa justiça. Vida eterna que Deus prometeu, está no nosso texto. Então, vida eterna que Deus prometeu. Então, essa é uma promessa feita por ele antes da existência do homem e da humanidade. Está escrito, então, antes dos séculos, antes do tempo humano. Tudo isso numa eternidade bem anterior ao surgimento, à criação do homem e o surgimento da humanidade. Foi bem antes em que o Senhor já fez essa promessa da vida eterna. Por quê? Porque ele já sabe a eternidade daqui para frente. E nós não sabemos nem daqui 5 minutos. Então, ele já preparou tudo o que foi necessário para a salvação do perdido, como eu e como muitos que reconhecem que estávamos perdidos e sem salvação. E a salvação do pobre e perdido pecador, por meio do Senhor Jesus Cristo. Já havia sido planejada por Deus. Não foi depois que Jesus Cristo nasceu que ele falou, bom, agora o que será que eu vou fazer com meu filho amado? Para que ele foi enviado do céu ao mundo? Será que foi para curar enfermos, dar vista aos cegos, fazer os coxos andares, os surdos ouvirem? Não somente isso. Então, essa salvação do perdido pecador, do pobre e perdido pecador, não é da pessoa pobre, é do pobre e perdido pecador. As duas qualificações para o pecador. O pecador é pobre porque está mergulhado no pecado e também perdido no pecado. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus, já havia planejado antes do homem existir. Então, isso por quê? Isso por causa da imutabilidade e da soberania divina. Ou seja, Deus não muda. E ele é soberano e faz aquilo que lhe agrada. E graças a ele, ele sempre tem feito o melhor em meu favor, em nosso favor. E devemos dar graças a ele porque ele não muda. Como eu e como muitos que mudam até durante o dia diferentes situações. Então, isso nos traz consolação e edificação. Vamos saber que o Senhor não muda e que o Senhor é fiel,
nos traz o quê? A consolação de que nós teremos a vida eterna. E também nos traz edificação, indo cada vez mais buscando agradar a Deus. Por quê? Porque nós podemos confiar totalmente na promessa da vida eterna. Não é confiar na vida eterna, é confiar na promessa da vida eterna. Por quê? Porque ela vem de um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus que não muda e que tem cumprido todas as promessas santas registradas na sua palavra, e ele enviou, então, Jesus Cristo, o seu único e amado Filho, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a promessa da vida eterna, ela tem fundamentos eternos e nos é concedida por providência divina. A salvação já foi preparada por nosso Deus e Senhor. Não foi posteriormente, mais uma vez eu digo, a queda do homem. Então ele criou Adão, Adão viveu um bom tempo e depois ele pecou. Aí o Senhor falou: e agora, o que é que eu vou fazer? Não, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que o homem iria pecar. Então, esta salvação já tem um fundamento eterno e foi concedida pela providência divina, pela graça salvadora do nosso Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, uma vez que a salvação e a vida eterna provém por iniciativa divina, não temos nenhum motivo para nos gloriar, e sim estarmos sempre gratos a Deus por tão incomparável benefício. A salvação não é obra humana e de forma nenhuma pode ser. Então, a motivação para todo o serviço cristão também deve ser a viva esperança da vida eterna. Vou trabalhar na obra de Cristo, confiando na certeza da vida eterna. Isso com absoluta certeza. Por quê? Mais uma vez, fundamentada na fidelidade e no caráter de Deus. A salvação e a vida eterna são promessas de Deus, feitas pelo nosso Deus, cuja natureza é a verdade. Então, podemos aprender desse texto. Podemos louvar o seu santo nome e agradecer-lhe, pois ele vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Amém? Então, ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode mentir, ele não é tentado de forma nenhuma por nada do que o homem possa fazer, nem do que o nosso inimigo possa fazer. Todas as coisas lhe estão sujeitas, e ele, na sua soberana vontade, nos concedeu sermos chamados filho de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E hoje nós temos este privilégio de podermos participar, nos lembrar novamente, em memória, fazendo este ato, em memória de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz. Então, o nosso texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Não vou ler todos, mas é sempre bom ler até o 29, ou o capítulo inteiro, para entender melhor. Assim está escrito. Então, Paulo falando aos irmãos da igreja em Corinto. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Algumas Bíblias têm
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso que eu falei que o Senhor não quebra alianças. Esta é uma aliança perpétua no sangue de Cristo Jesus. E versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, não é que eles iriam beber aquele cálice 301 todas as vezes. Eles não iriam beber aquele cálice todas as vezes, nem comer aquele pão todas as vezes. Porque todas as vezes que comerdes este pão, mas é esse pão que para nós representa o corpo de Cristo e este cálice que para nós representa o sangue de Cristo Jesus, inocente, derramado na cruz do Calvário. Vamos louvar ao Senhor com o hino 301, Vem Seara, a primeira estrofe, por gentileza. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então assim está escrito. E, tendo tomado o pão, o repartiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Na cruz do Calvário, ele se cumpriu. Fazei isso todas as vezes e comerdes em memória de mim. Então, é para nos lembrarmos, para não nos esquecermos e para passarmos às futuras gerações de que Cristo Jesus foi crucificado em nosso lugar. Vamos orar ao Senhor. Ó soberano e amado Deus, este pequeno pedaço de pão que temos em nossas mãos representa o santo corpo do Senhor Jesus, que foi crucificado no nosso lugar, um inocente morrendo em favor de um tão grande pecador como eu. Mas nós confiamos e cremos, Senhor meu Deus, nesta aliança maravilhosa que o Senhor tem cumprido na nossa vida. Ó Senhor, desta certeza da salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, porque o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu e tem nos concedido esta alegria de termos essa esperança viva. Tudo vem de Ti, ó Deus e Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas ofensas, Senhor meu Deus, e protege-nos e guarda debaixo da Tua graça e do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, participamos juntos, meus queridos irmãos. Amém? Louvado é o nosso Deus. Vamos louvar com a segunda estrofe. 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, com os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, e também até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para nos buscar. Então, mais uma certeza de uma promessa de que Ele virá nos buscar, porque Ele é fiel, Ele é Deus vivo, Ele é Salvador,
Ele é Redentor, Ele é o nosso Deus e Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, porque podemos participar, mais uma vez, do teu corpo e do teu sangue derramado na cruz de cruz, sangue inocente em favor de pecadores como nós. E nós te bendizemos e te agradecemos por este privilégio que nos dá de participarmos nesta noite, no santo nome do Senhor Jesus. O teu sangue nos purifica de todo o pecado. Louvado é o teu santo nome e participamos, Pai, confiando que o Senhor é Deus fiel, que não falha, que não falta, e que não deixará nenhum dos teus servos sem tão grande e maravilhosa salvação. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos e o teu perdão aos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Participamos juntos e louvamos ao Senhor com o a terceira estrofe. 1, 2, 3. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencear o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Ó soberano Deus e Pai, como é maravilhoso pertencer ao corpo de Cristo, a tua igreja aqui na terra. Podermos compartilharmos a tua palavra santa, confiantes na tua fidelidade, no teu amor incondicional, na tua salvação, na certeza da vida eterna por ti, Senhor meu Deus, decretada antes dos séculos, na eternidade. E a cada um desses que aqui está, confia nesta palavra, porque ela vem do Deus verdadeiro, que não falha, que cumpre e age em favor de cada um dos teus filhos, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom. E que o Senhor permaneça com cada um desses que estão nesse momento nos vendo, quer seja aqui, quer seja através deste vídeo na internet em um dia futuro. Ali as bênçãos repousem em cada lar, cada família, que amam a tua palavra e que obedecem os teus santos mandamentos. Como temos visto hoje, o Senhor cumprirá as tuas promessas na vida de cada um de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos esta tão grande e maravilhosa presença na vida de todos esses teus filhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde no precioso e santo nome do Senhor Jesus. E querendo Deus, estaremos aqui reunidos no próximo domingo com o favor divino. Amém. Deus os abençoe e dê um dia e uma noite da tua presença e na tua paz. Amém.